Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 36 até o verso 43. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 36 até o 43. Escute. Cada uma dessas mulheres que nós temos falado aqui, ela tem um propósito. E eu penso que cada uma delas tem sido direcionada por Deus para cumprir uma missão, foi direcionada. Algumas foram escolhidas para carregar alguém. Outras foram escolhidas para servir. Outras foram escolhidas para profetizar. Outras construídas ou escolhidas para construir uma família. Eu queria pensar sobre essa mulher hoje. Atos capítulo 9, verso 36 até o verso 43. Pode ler. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome de que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Você pode agradecer a Deus? Levante uma das suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por mais essa terça-feira na sua casa. Subimos a este lugar com o propósito de te adorar. Eu sei que tem gente aqui, Senhor, que teve uma terça-feira turbulenta. Tem gente aqui que ouviu o que não queria ouvir. Tem gente aqui que passou por guerras que não queria ter passado no dia de hoje. Tem gente que começou o dia e durante toda a caminhada disse: eu não vou conseguir estar na igreja. Mas ela venceu e conseguiu estar aqui essa noite. Senhor, abre mais uma vez a porta do céu sobre este lugar, porque nós cremos na Tua palavra. Fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da Tua voz. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem alto aí. Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Na verdade, nós chamamos de Doutor Lucas. Você sabe muito bem que Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas não caminhou com Jesus. Lucas não viveu no período do ministério de Jesus. A primeira vez que Lucas vai aparecer na Bíblia de forma enfática é quando Paulo vai fazer a segunda viagem missionária. Atos capítulo 16. É quando Lucas, que é o autor, se junta com ele e vai começar a narrar a história. Lucas decide escrever 2 livros. Dos 66 livros da Bíblia, ele é o autor de 2. O primeiro dele é o que vem com o seu nome, Lucas, Evangelho de Lucas.
O segundo livro que ele escreve é esse aqui, Atos dos Apóstolos. Na sua narrativa, ele vai contar, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos, algumas experiências, algumas coisas marcantes, alguns pontos, algumas histórias, que só ele mesmo vai decidir contar. Se você está com a Bíblia aberta, como de costume, nós temos aqui toda terça-feira manter a Bíblia aberta, trazer uma caneta, um papel e um coração incendiado para ouvir a voz de Deus. Volta a sua página aí, porque eu queria começar o capítulo 9 de Atos. O capítulo 9 de Atos, ele é marcado por vários acontecimentos. Alguns deles você conhece muito bem, você já ouviu alguém pregar, você já ouviu alguma coisa. É no capítulo 9, a partir do verso 1, que a gente vai ter a conversão do irmão Saulo. Você vai lembrar muito bem que Saulo, melhor dizendo, fazia parte de um grupo chamado Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens. A função do Sinédrio nada mais era do que julgar as pessoas. Qual era a função do Sinédrio? Julgar. Paulo um dia decide sair com um propósito: perseguir os cristãos, bater, prender. Aí se você ler o capítulo 9 a partir do verso 1, você vai descobrir que ele vai ter um encontro com Cristo no caminho para Damasco. E é nesse encontro que Cristo vai mudar a vida dele. Eu já disse isso aqui, mas como hoje é um culto de palavra e não cansa da gente repetir, até porque você precisa gravar isso para você aprender mesmo. Ao longo da vida a gente sempre aprendeu e nós não podemos culpar quem nos ensinou. Mas a gente sempre ouviu pregadores dizendo assim, pastor Speedwell, que quando Saulo aceitou Jesus, o nome dele foi transformado para Paulo. E na realidade nunca aconteceu isso. Por quê, pastor? Porque Saulo é alguém que tinha dupla cidadania. Como judeu, o seu nome era Saulo, que significa no hebraico desejado. Como cidadão romano, o seu nome era Paulo, que no hebraico significa pequeno. Quando Cristo vai ter esse encontro com esse homem, no caminho de Damasco, Caroline Rocha, ele poderia ter chamado, se você observar o texto, ele poderia ter chamado de, no verso 9, capítulo 9, verso 4, Paulo, Paulo. Mas ele não fala Paulo, Paulo, mas ele fala Saulo, Saulo. Você sabe muito bem que o nome carrega muitas verdades. Se ele chama Paulo, Paulo, e o nome Paulo significa pequeno, ele estaria dizendo: ô pequeno, eu preciso de você. Mas ele decide chamar Saulo, Saulo. Saulo significa o quê? Aquele que eu desejo. É Cristo que tem um encontro com ele e diz: Saulo, Saulo. Em outras palavras, o que Cristo estava dizendo é: ei, eu te desejo. Aí olha o verso de número 5, eu gosto disso aqui. A igreja é de quem? De quem que é a igreja? Você tem boca, irmão. De quem que é a igreja? É minha? É da pastora? Então de quem que é a igreja? De quem que é a igreja? Não, fale alto. De quem que é a igreja? Então olha o verso 5. Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Verso 5, vai. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Olha o que está dizendo o texto. Jesus, quando aparece para Saulo, ele diz: eu sou aquele que você... Eu já disse isso aqui, eu vou repetir só para você lembrar. Todas as vezes que você falar mal da igreja, você está falando com ele, não é comigo. Todas as vezes que você falar mal de um crente, você não está falando com ele, você está falando do dono, do dono, do dono, do dono, do dono.
Então cuidado, porque pode ser que em algum momento, quando você falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal de qualquer pessoa, o próprio Cristo pode aparecer e dizer: Cleito, Cleito, por que me persegues? Muito cuidado, porque a obra não é minha, a obra é de... Aí vai continuar no capítulo 9, você está com a Bíblia aberta, você vai lembrar que Paulo vai ficar com vai perder sua visão, aí ele vai receber uma visita de Ananias, depois vai falar que Saulo chega em Damasco, vai falar que Saulo escapa dos judeus, vai falar de Saulo em Jerusalém e em Tarso. Aí, essa tarde, enquanto eu estava debruçado, tentando estudar um pouquinho, o Senhor ministrou no meu coração um versículo que eu vou falar hoje, vou falar na ceia, para o ano de 2025. Eu queria que você gravasse esse versículo, verso de número 31. Olha isso aqui. Se você entender o que eu entendi, você vai dar um brado de Deus aí. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Não, ela vai ler de novo, eu queria que você entendesse. Isso aqui Deus colocou no meu coração e disse: o Alisson, isso aqui é o versículo para 2025 para Adijan. Eu disse: como assim, Deus? Aí olha o que ele diz: lê novamente com calma. Aí eu fui ler. Lê, minha filha. Assim a igreja tinha paz por toda a Judeia. Tinha o quê? Paz. Essa igreja será uma igreja de paz em 2025. Aleluia, continua. Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Mas olha a última parte. Crescia em número. Você está entendendo, minha filha? Você está entendendo, meu filho? 2025, a Adijan será uma igreja que terá paz e vai crescer em números. Você recebe essa palavra aqui? Quem está escrevendo, anota esse versículo aí na tua Bíblia aí, porque nós vamos caminhar 2025 em cima dele. Uma igreja de paz e uma igreja que vai crescer em número. Aí olha só, quem está escrevendo isso aqui é Lucas. É Lucas, sim ou não? Ele está narrando. Ele começa a contar sobre a conversão de Paulo. Ele vai falando só da história de Paulo. De repente, Madalena, ele decide dar uma pausa e diz assim: não vou falar mais de Paulo, agora eu vou falar de Pedro, o apóstolo Pedro. E aí no verso 34, ele vai contar um milagre que Pedro vivenciou e realizou na vida desse homem chamado Enéas. Não é o Enéas que você já ouviu falar da televisão de muitos anos, não. É o Enéas aqui da Bíblia. Pedro, quando encontra com Enéas, olha o que Pedro diz para ele: Enéas, Jesus Cristo... Pastor Espediuel, olha isso. É o apóstolo Pedro, é quem caminhou com Jesus. Ele chega para esse Enéas, que o texto diz que esse homem havia, olha o verso 33, havia 8 anos que esse homem estava paralítico em cima de uma cama. Quantos anos? Aí o Pedrão chega e diz assim: Jesus Cristo te cura. Levanta, arruma o teu leito. E o texto diz: e ele imediatamente levantou. Quem é o Pedro, pastor? É o Pedro que andou sobre as águas, é ele. Quem é o Pedro? É o Pedro que negou Jesus. Quem é o Pedro, pastor? É o Pedro que, quando Jesus foi levado ao céu, ele reúne os outros discípulos e diz assim: eu vou voltar para a pesca, porque ele já foi e não tem nada mais para mim. Mas Jesus decide aparecer lá no meio do mar para dizer para ele: eu te escolhi. E quando eu escolho alguém, eu não volto atrás da minha escolha. Se tem alguém que desiste do chamado, não é Deus, é você. Se tem alguém que para de fazer as coisas de Deus, não é ele, é você.
Se tem alguém que vira as costas para o chamado, é você, não é Deus. O camarada é o Enéas. Ele recebe a cura, se levanta, arruma a sua cama, e esse milagre causa um tumulto. Aí o texto diz, eu vou sintetizar a história para me aplicar para você. O texto diz que em Jope Jope era uma cidade portuária, e havia uma mulher nessa cidade. O nome dela é Dorcas, tá? Já você vai entender por que dos dois nomes. Ela era uma discípula, ela era o quê? Ela era uma discípula. Ficou doente e morreu. Alguém vai até a cidade aonde o Pedro está. O nome da cidade é Lida. A Bíblia diz que Pedro chega, ora, e a mulher volta a viver. Agora olha isso aqui, preste bem atenção nisso aqui. Eu vou falar só umas 4 lições aqui e a gente vai orar. Presta atenção. Olha o texto, verso de número 36. Qual é o nome da cidade que a Dorcas mora? Qual é o nome, gente? Jope. Qual é o nome? Tá. Por acaso, você lembra de algum outro personagem que já esteve nessa cidade de Jope? Tem? Pastor, Jope é uma cidade portuária, ficava a 15 quilômetros de Lida. Enquanto nessa cidade está sendo narrada a história de Dorcas, nessa mesma cidade, no Antigo Testamento, tem uma história de um profeta que acontece na mesma cidade. O nome dele é Jonas. Meu Deus. Por quê? O que acontece com Jonas em Jope? Ele embarca para fugir de Deus. O que Jonas faz? Quando ele chega em Jope, o propósito dele, Esther, é aquele: eu vou fugir de Deus, porque eu não preciso cumprir o propósito que Deus tem para mim. Só que enquanto enquanto Jonas está em Jope para fugir do propósito, o mesmo Pedro vai chegar em Jope para viver o chamado de Deus. 3 pessoas recebeu. O Jonas está em Jope e desobedece à vontade de Deus. E quando ele desobedeceu, Deus mandou uma tempestade para fazer ele voltar para o propósito. Mas na mesma cidade que Jonas desobedece, é a mesma cidade que Deus envia sobre a vida de Pedro o Espírito Santo para fazer com que ele faça milagres através do nome de Jesus. Pastor, eu não entendi. Eu vou liberar isso aqui para você. Porque enquanto para Jonas o ambiente era ambiente de desistência, era ambiente de fuga, era ambiente de abandono, para Pedro era ambiente de viver o propósito de Deus. Não, pastor, eu não entendi. Tem gente que me ouve aqui essa noite, que talvez você está num ambiente onde alguém passou e fracassou. Só que Deus te trouxe para esse ambiente, não foi para você viver um fracasso, mas foi para você viver o propósito de Deus. Não, pastor, eu não entendi. Tem gente aqui essa noite que Deus te colocou no Jope e você está dando desculpa para o chamado, está dando desculpa para o propósito, está dando desculpa para tanta coisa. Só que Deus está dizendo: você não é Jonas, você é Pedro, e eu te levantei para viver o meu propósito. Levante as 2 mãos para adorar, vai. Abra a boca, vai. Abra a boca se você tem glória. Por quê? Porque está na hora de você parar de dar desculpa, de fugir, porque Deus te escolheu. Jope é ambiente de mudança, é ambiente de entrega, é ambiente de viver o novo de Deus. Para dar
a glória, abra a boca. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu estou sentindo a graça de Deus. Quem é Dorcas, pastor? Olha o texto. Pergunta para o irmão que está do teu lado assim: está preparado? Não, olha bem na biloquinha dos olhos dele, assim, dela, e pergunta: está preparado? Porque Deus vai falar com você hoje. Não, se ele não der um glória a Deus é porque tem alguma coisa errada aí. Diga mais uma vez: está preparado para ouvir a voz de Deus essa noite? Não, eu já apanhei hoje. Deus já falou comigo nessa tarde dessa palavra. Eu vou compartilhar aqui. Deus colocou no meu coração sobre a tua vida. Olha o texto. Eu vou pregar só o que está no texto, como sempre. Essa mulher, ela é conhecida. Olha a parte B, a última parte. Ela era notável pelas obras. Jesus nos conte. Pastor, a fé não vem das obras, mas as obras são resultados da fé. Essa mulher, ela é cheia de obras, mas ela também é cheia de fé. Não tem como você ter fé e ficar assim. O texto diz que ela é cheia. E se ela é cheia, quem é cheio, transborda. Quem é cheio não guarda para ele, quem é cheio compartilha. Quem é cheio não retém o que Deus entregou, quem é cheio entrega, serve, doa. Só que antes de eu falar do que ela faz, o autor, e quem está escrevendo isso aqui não é eu, quem está escrevendo isso aqui é o Lucas. E olha o que ele diz: em Jope havia o quê? Antes de apresentar o nome dela, o que ela é? Porque o que eu falo vem antes do meu nome. O que eu faço é para Deus, tem que vir antes do meu nome. O problema é que todo mundo está querendo nome e não quer servir. Só que o autor decide dizer assim: em Jope tem uma discípula. E o que é um discípulo, pastor? É um aprendiz. Então Dorcas é uma aprendiz. É alguém que está aprendendo a servir, João Marcos. É alguém, Fabrício, cadê o Gustavinho? É alguém, Gustavinho, que amava servir, porque era discípula. E o texto diz que ela ficou conhecida, Estherzinha, porque ela servia. O texto diz que ela executava obras. O texto diz que ela praticava tudo aquilo que ela aprendeu. Aí eu posso te dar uma informação? Sim ou não? Porque se o autor fez questão de dizer que ela era discípula, é porque ela é alguém que gosta de aprender e alguém que gosta de servir. Então olhe para mim e escuta isso aqui. Porque quem não senta para aprender, jamais está apto para levantar para ensinar. Se não senta para aprender, como é que sobe para ensinar? Porque Dorcas vai me falar sobre servir. E quando eu estava estudando isso aqui, eu falei: meu Deus do céu, isso aqui está antecipando a conferência. Olha isso aqui. Servir, escuta. Servir é uma tarefa para gente madura. Pois somente quem é maduro consegue se submeter a treinamentos. Somente quem é maduro consegue ser discipulado. Somente quem é maduro está preparado para levantar e aprender a cuidar de pessoas. E Dorcas aprendeu a lição, pastor João. Agora escuta, o nome dela, Dorcas, é o nome em grego. É o nome em quê? E era comum entre os judeus e gregos
colocar esse nome de Dorcas. Então Dorcas é como se fosse Maria nos nossos dias. Dorcas era um nome comum. E Tábita era um nome aramaico. Então ela tem dois nomes. Dorcas, o nome grego. Tábita, o nome aramaico. Os gregos chamavam ela de Dorcas, Poliana. Os judeus chamavam ela de Tábita. Mas ambos os nomes, Dorcas e Tábitas, têm o mesmo significado: gazela. Qual é o nome? Ok. Agora escuta. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita. Nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras, pelas boas obras ou más obras? Pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Olhem para mim, porque Deus está falando conosco aqui essa noite. Existem muitas pessoas que estão cheias de palavras, cheias de promessas, cheias de um monte de coisa, só que são pessoas estéreis. Pastor, tem gente que promete muito e não faz nada. Tem gente que fala muito e não faz nada. Tem gente que promete que vai ser, mas não são. Só que Dorcas é alguém que não fala, mas faz. Júnior, Dorcas é alguém que ela não precisa falar nada, ela só precisa fazer. Dorcas é alguém que ela não está preocupada se alguém vai dar nome para ela. O que ela quer é só servir, é fazer. Escuta, porque o céu está liberando algo para nós essa noite. A vida de Dorcas não estava no campo das palavras. A vida de Dorcas não estava no campo do fazer. A vida de Dorcas estava na prática. Eu não falo, eu faço. Eu não aponto, eu executo. Tem gente que está dizendo assim: vai lá e faz. Está na hora de você transformar esse desejo do seu coração em prática. Está na hora de você largar de medo de fazer a obra de Deus e dizer: eu vou compartilhar só um pedacinho. Ontem alguém disse assim: pastor, por muitos anos eu relutei, até que eu tive coragem de dizer assim: não vivo mais eu, mas eu vivo a sua vontade. Não mais o que eu quero, mas a partir de hoje eu não vou falar, eu só vou fazer. Eu não vou apontar, eu só vou fazer. Levante a mão direita, porque eu tenho algo para te entregar. Tem uma missão te esperando, tem um reino te aguardando. O céu está contando com você. Se tem alguém que recebe essa palavra, Deus está usando a minha boca para dizer: Deus tem um propósito para você. Deus tem uma missão para você. Deus tem um direcionamento para você. Pegue na mão de alguém, vai. Pegue na mão de alguém, segure na mão dele, segure na mão dela e diga: Deus tem um propósito para você. Tem uma missão te esperando. Que muitos desistiram. Até te encontrar. Eu vou entrar na casa. Tem uma missão te aguardando. Pare de falar e faça. Até te encontrar. Você é pastor de igreja. Tem gente que chega no pastor, na pastora e diz assim: eu vou fazer, conta comigo. O ano passa e ele não faz nada. É assim ou não é?
Pastor, eu vou fazer isso. Passa o ano todo e ele só fica no vou, no vou. A Dorcas não falava, ela fazia. Em 2025 Deus está usando a minha boca para dizer: não fala, só faz. Não fala, só faz. Se você entendeu que você faz parte do reino e que você tem um propósito, não fala, só chega e faz. Chega e executa, porque o céu vai te recompensar. Aí olha o texto. Ai, meu Deus do céu. Põe o verso, minha filha. Aí o texto diz assim, que a menina, a irmã Dorcas, era conhecida pelas obras. Aí olha o verso 37. Porque isso aqui acontece para todo mundo. Ou você acha que é só você que adoece? Ou você acha que é só você que fica enfermo? Ela adoece. Só que a doença dela se agrava tanto que ela morre. Fica tranquilo, você não vai morrer não. Eu não estou pregando morte não. Só que olha que interessante. Ela está em Jope. Ela está onde? Em Jope. Quando ela morre, o Pedrão, ele está a 15 quilômetros dela. Quantos quilômetros? Ok. Aí, chama 2 homens para ir até onde Pedro está, para chamar Pedro para vir orar por ela. Só que olha o que Deus disse ao meu coração. O Pedro estava longe ou estava perto? Longe ou perto? Longe ou perto? 15 quilômetros é longe? E 100? 1000? O milagre está mais perto do que você imagina. Porque Pedro era um perto longe. Por quê, pastor? Porque não precisou de ir muito longe para buscar alguém, ele estava próximo. Pastor, eu não estou entendendo. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Quem tem sonhos aqui? Quem tem projetos aqui? Quantas vezes você olhou para o teu sonho e disse: está tão distante? Só que Deus está dizendo para você: está distante não, está mais perto do que você imagina. Eu queria 3 para receber essa palavra. Quantas vezes você orou pedindo a Deus uma cura e você está olhando e está dizendo assim: meu Deus, a cura está do outro lado. Deus está dizendo: tá não, está mais perto do que você imagina. Pastor, tem projeto de Deus que você está achando que está longe e Deus está dizendo: está mais perto. Só que tem um negócio aqui. Porque se Pedro está longe, está perto de Dorcas, a gente precisa fazer o que Dorcas fazia. E o que Dorcas fazia? Era uma discípula que gostava de ficar perto de Deus. Então não é coincidência o Pedro estar perto. Até porque não existe coincidência. O Pedro só está perto porque Dorcas também estava perto de Deus. E quando eu estou perto de Deus, Deus coloca pessoas perto de mim que caminham no mesmo propósito com o céu. Eu vou repetir. Quando você decidir viver uma vida perto de Deus, tudo que você imaginar vai estar mais perto do que você imagina. Eu vou te dar um texto para você dar um glória a Deus. Salmo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. É para tu dar um glória a Deus agora. Lê. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Lê de novo, minha filha, vai. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Quem invoca o nome dele, ele está perto. Eu vou repetir, pastor Jonathan, quando você caminha perto de Deus, tudo que você desejar vai estar perto de você. Aí olha o texto. A irmã Dorcas morreu, diga comigo, morreu. Olha o texto, volta para o texto. Verso de número 37. Quando ela morre, olha o que esse povo faz. Ela morre. Presta atenção no texto. Naquela época, quando uma pessoa morria, morreu. Diga comigo, morreu. O corpo da pessoa tinha que ser lavado. E depois
tinha que ungir o corpo da pessoa com especiarias, óleos aromáticos. Você vai lembrar disso na história de Jesus. Quando ela morre, eles lavam o corpo dela, derramam as especiarias. Só que Madalena, eles não enterram ela. A Bíblia diz que eles colocam ela no quarto, no andar de cima. Peraí, se morreu não tem que enterrar? Sim ou não? Mas quando ela morre, eles não enterram, eles colocam ela no quarto de cima. E por que eles colocam no quarto de cima, pastor? Porque eles acreditavam que Deus ainda podia fazer milagre. Se morre, você enterra. Só que quando ela morre, eles lavam, derramam as especiarias, não enterra, Esther. Coloca no andar de cima. Por quê? Eu acredito que essa mulher vai ressuscitar. E por que você está enterrando os seus sonhos? Por que você está enterrando teu ministério? Por que você está enterrando tudo na tua vida? Pare de enterrar isso. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de ser o sabotador da sua vida. Pare de sabotar o que Deus te entregou. A tua história só acaba quando Deus disser assim: acabou. Eu tenho uma notícia de Deus para alguém aqui hoje. Pode não acontecer, pode não ter acontecido ainda, mas no seu coração precisa ter fé. A resposta pode não ter chegado, o sucesso, a fama, o ministério, o que você quiser, o filho, eu não sei, mas o seu coração precisa ter fé. Deus não desistiu de você. Meu Deus, Deus não desistiu de você. Peraí, o Eli, quando alguém morre, você acha que depois de morto adianta chamar médico? Adianta? Adianta, Nicole? Por quê? Porque depois que morre, médico não resolve nada. Mas você pode chamar Jesus que ele resolve. Quando alguém morre, médico não faz nada não. Mas Jesus... Não vamos chamar médico não. Mas o Pedrão está ali. E o Pedrão no capítulo 3... Quando o camarada pediu esmola, ele disse: esmola eu não tenho não, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse camarada tem a senha, vai buscar ele, porque ele tem a senha. Nós não precisamos de médico não, mas nós precisamos de Jesus. Então escute, nunca é tarde para você convidar Jesus para a tua casa. Aí vem chegando Pedro. Ai, Jesus. Posso falar? Olha o 39. A parte 39. Pedro recebe a notícia e vai. Quando Pedro chega, o texto diz que leva o quarto do andar de cima. Só que olha o texto. Tem umas mulheres viúvas. Lê o texto. Preste bem atenção no texto. Lê bem calminha para você prestar atenção no texto. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram. Fizeram o quê? Cercaram. E mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Peraí. O Pedro entra no quarto, as viúvas cercam Pedro e vai mostrar as roupas, os vestidos, as túnicas que ela fazia. Mas espera aí, elas falaram alguma coisa? Falou ou só mostrou? Falou ou só mostrou? Então preste atenção, a Dorcas, as suas ações eram mostradas mais no seu serviço
falar. Ela era conhecida pelo que ela fazia, não pelo que ela falava. As viúvas não falou nada, tipo assim, isso aqui foi a Dorcas que fez. Não. Elas só mostraram e começaram a chorar. O Pedrão olhou e disse: tem um negócio aí. Aí eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você responda. As suas obras têm falado por você? A árvore não é conhecida pelas folhas, é conhecida pelo... E aí? Você precisa falar para todo mundo quem você é? Você precisa se mostrar para todo mundo quem você é? Você precisa ficar fazendo um monte de coisa para ser aceito nos ambientes que você frequenta? Ou será que é só as suas ações que vai contar quem você é? Só que tem um negócio aqui, Joel. Esses vestidos e essas túnicas, Camila, estava incompleto? Estava pronto? Então a Dorcas é alguém que começa e termina tudo que ela começou. A Dorcas não é aquela pessoa, aquele crente que começa e para. Hoje é que dia mesmo, Jesus? Quantas coisas você prometeu esse ano? Você já parou? Quantas vezes você prometeu esse ano que ia ler a Bíblia e não conseguiu ler nem o Gênesis 2 até agora? Quantas campanhas você começou e não terminou? Quantos jejum que você prometeu fazer e não fez? Quantas visitas que você falou que ia fazer e não fez? Quantas coisas que você ficou só pela metade? Só que a Dorcas está dando uma lição para nós essa noite. Não comece se você não vai conseguir finalizar. Porque ela é uma mulher que tudo que ela começa, ela termina. Porque quando Pedro chega, que olha para as mulheres, não é um monte de retalho, não. Não é um monte de tecido, não. É roupa pronta. É alguém que começou e terminou o que ela sabia fazer. Aí eu vou te dar um texto para não ficar falando que eu estou falando heresia. 2 Coríntios capítulo 8, verso 11. Você lê aí para você entender. Lê aí. Terminem. Quê? Terminem. Não. Tá falando o quê? Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Terminem a obra que você começou. Porque é assim, ó. Vai chegando agora. É lá na sua igreja. Lá na sua igreja. Aqui não tem não. Lá na sua. Vai chegando agora outubro, novembro, dezembro. Aqui não tem não, só lá na sua. Aí os irmãos começam a querer fazer as coisas, porque quer garantir o carro pro ano que vem. É só lá, aqui não tem não. Aí quando vira o ano, você fala: vem cá, abençoada, pega o carro. Aí ele em janeiro ele já faz aquilo ali, ó, terminei. Nem começou. Mas aí, não é eu que estou dizendo não, é a Bíblia. Não quer o conselho? Sai desse culto hoje e faça uma revisão de tudo que você começou esse ano e não terminou. Eu não estou falando só da igreja, não. Você falou que ia fazer faculdade, você não fez. Você falou que ia juntar dinheiro, você não juntou. Você falou que... Eu ia até falar que você falou que ia arrumar uma namorada, mas aí também às vezes a caricatura não ajudou também, Deixa eu terminar isso aqui. A Dorcas, pastor Cleiton, ela morreu no auge, trabalhando. A coisa mais linda é você chegar no final da vida e dizer: terminei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você não, escuta, você não foi chamado para começar coisas e não terminar. Deus te chamou e te escolheu e te deu vida para tudo aquilo que você começar, você chegar até o final. A ordem de Jesus não foi para você pega o barco e para no meio. A ordem de Jesus foi: pega o barco e atravesse para o outro lado. Então, se a ordem é atravessar por outro lado, você vai chegar do outro lado. A última para nós orarmos.
O texto diz que quando Dorcas morreu, eles colocou ela embaixo ou em cima? Embaixo ou em cima? Você concorda que o quarto em cima quer dizer que é um lugar mais alto? É um nível mais alto? Sim ou não? Quando a situação bateu na porta da casa dela, ela não ficou embaixo, ela foi colocada no andar de cima. Espera aí, pastor, presta atenção. Quando ela morre, ela é levada para o andar de cima. Há um problema dentro dessa casa, há uma situação dentro dessa casa. Só que não coloca embaixo, coloca em cima. Lugar em cima quer dizer intimidade com Deus. Então escute. Tem situações que você enfrenta, tem lutas que você passa, que não é para você ficar embaixo, é Deus te levando para um andar mais alto de intimidade. Porque quando ela morre, quem chega para visitar ela? É o Pedro. Agora olha o que o Pedro faz, verso 40. O Pedro chega para ela e diz: Tabita, levanta, é isso? O que ele faz? Mandou sair depois. O problema é esse, é que você não ajoelha para orar. E o que Deus faz? Só que a mulher só vai ressuscitar depois que Pedro ora. Porque não tem como ter milagre dentro de casa se não tiver oração. Não tem como Deus mudar as coisas se você não orar. Queridão, queridona, Deus só vai mudar as coisas na tua vida quando você começar a orar. Deus só vai mudar as coisas na tua casa quando você entender que a oração é o pontapé inicial. O Pedrão chegou dentro da casa e disse: ei, quem foi a outra menina que ressuscitou? Filha de? Quem estava com Jesus? Quem? Você lembra o que Jesus fez? Mandou todo mundo que estava lá dentro sair. Ficou Jesus, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. Com quem que ela aprendeu? Com Jesus. A unção que você atrai é a unção que você respeita. O que ele aprendeu com Jesus, ele vai viver na prática agora. Porque o Pedro que quis desistir é o mesmo Pedro que ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. O Pedro que queria desistir é o Pedro que disse para o paralítico: levanta e anda. O Pedro que queria desistir é o Pedro que ajoelha, ora e termina dizendo: Tabita, levanta. Ela levantou, abriu os olhos e vendo Pedro, sentou. Deixa eu te dizer uma coisa. Fica de pé. Quando ela morre, ela foi levada para um lugar mais alto. Lugar mais alto é lugar de modelagem. Lugar mais alto é lugar de intimidade. Deus vai te levar para o Querite. Diga para alguém: Deus vai. Não, diga mais alto: Deus vai te levar para o Querite. Pastor, Querite não é ambiente para Deus te matar, mas Querite é para te colocar na medida certa. E posso te dar um conselho? Como seu pastor, enquanto você não passar pelo Querite, você não vive o que Deus tem para você. Enquanto você não estiver na medida certa, as promessas não cumprem na sua vida. Enquanto você não estiver na medida certa, você não vive tudo aquilo que o céu tem para a sua vida. Por quê, pastor? Porque o Querite faz parte da agenda de Deus. Então não despreze o Querite que Deus está te colocando hoje. Porque Deus está te colocando no Querite só para você ficar no tamanho certo. Você não entende o hoje, mas o teu amanhã, Deus já está lá e está dizendo: eu estou te colocando no tamanho certo, na forma certa. Porque quando você chegar lá, você viverá tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. A Dorcas, Tatiane, ela terminou a história morta ou viva? Morta ou viva? Você concorda que ela recebeu uma nova chance? Deus está te dando uma nova chance hoje. Curva a sua cabeça.
Deus está te dando uma nova chance. Deus está te dando uma nova chance. Pastor Speedwell, Dorcas e Tabita têm o mesmo significado, gazela. E a gazela é um animal similar à corça. A gazela é conhecida pela agilidade e pela rapidez. O que Deus está dizendo para você é: eu estou te dando uma nova chance. Você vai correr, nada vai te parar. Você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar, você vai avançar. Você nasceu para servir, você nasceu para servir, você nasceu para servir. Impossível. Canta. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Diga isso. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você pode dizer que você é um milagre? Pode. Coloca a mão sobre você assim, ó. Se você se considera um milagre, diga. Meu milagre, usa-me, eu quero te servir. Dorcas servia. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Eu passei um período da tarde mergulhado nesse texto. E eu achei que Deus já tinha me entregado tudo que eu queria. Aí quando eu cheguei aqui na igreja, que eu sentei ali, eu já estava com o esboço assim, prontinho. Aí Deus ainda me entregou mais coisas. Uma outra oportunidade eu vou falar sobre isso aqui. Lições para quem ama servir. Você nasceu para servir. Eu nasci não, pastor, me prova. Mateus 20, 28. Não nasci para servir não. Eu não quero servir. 20, 28. Eu não quero servir. Põe o 27. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Que não veio para ser servido. Eu não quero servir, mas Jesus serviu. Você acha que você é menor que Jesus? Você é o Jesus Júnior? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus ilumine sua vida, que Deus te faça prosperar. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que vivemos aqui essa noite. Eu sei que eu nada sou, que eu nada tenho, mas que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Guarda os teus filhos, livra do mal, livra do perigo, dá força para esse homem, para essa mulher que está fraco, está arrastando, mas dá força para eles continuar, que eles possam experimentar o favor imerecido do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de você e da sua casa. E que Ele te dê a paz. E todos digam...